Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Nesse evento aqui específico para GCM São José de Ribamar, Maranhão, estarei com vocês trazendo questões aqui da parte da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Já adiantando para vocês que a banca é o Instituto Juscelino Kubitschek. Ela não tem questões nessa parte da Lei Maria da Penha e também do Estatuto da Criança e Adolescente, mas é interessante deixar bem claro o seguinte: eu dei uma observada ali nas questões de direito penal. Então eu pude observar que ela tem um costume de trazer uma situação hipotética para que o candidato consiga resolver em cima da situação hipotética as alternativas, entendeu? Então, acredito muito que vai ter ali questões cobrando o texto legal, como também exigindo um pouco da interpretação do candidato, que eu acho de fundamental importância. Não é uma banca que fica só na literalidade. Ela vai exigir um pouquinho mais do candidato só na questão de interpretação. Então, o que eu fiz aqui para esse evento? Eu separei questões da banca Fundatec. Já que a banca não tem, a gente vai ter que trabalhar com bancas similares ali para exercitar. Exercitar de fundamental importância, para você saber como que pode vir a ser cobrado o assunto. Porque às vezes você só fica na parte teórica e deixa de lado os exercícios práticos. E os exercícios práticos que vão fazer você absorver o conteúdo, vão fazer você errar, e com o erro você vai cada vez mais aprendendo, absorvendo. Então não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Aí trouxe questões da banca Fundatec, que ela é uma banca que ela vai trazer situações hipotéticas e em alguns casos vai trazer o texto legal ali exigindo do candidato. Então em cima disso eu vou trazendo os apontamentos para vocês, para que vocês fiquem ligados e consigam obter êxito nesse concurso, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho rapidamente de mim. Eu sou professor para concurso público já faz mais de 15 anos. Atualmente eu exerço o cargo de policial penal federal. Eu sou policial penal federal desde 2009. Em 2009 também eu fui aprovado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Também fui fiscal de posturas municipais no município do Rio de Janeiro. Fui estagiário da Procuradoria do município do Rio de Janeiro. Fui aprovado para a Anvisa, para técnico administrativo. Sou bacharel em Direito e tenho especialização em Direito Penal e Execução Penal. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem comigo aqui ó, nessa questão. Considerando as disposições da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando cada conceito à sua definição. Então, na coluna 1, no ponto número 1, você tem ali a violência sexual, 2, a violência patrimonial e no 3, a violência psicológica. Aí vem aqui na coluna 2, que a gente tem que fazer o quê? Essa correlação. Então, a primeira, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades ali. Então, nesse caso, gente, vai configurar violência patrimonial. Então, vamos correlacionar já essa primeira, número 2. Segunda, entendida como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. Aí aqui você vai colocar que é um caso de violência sexual. Então, número 1. E por fim aqui é 3, que vai ser a violência psicológica, que eu vou ler para vocês. Traz o seguinte, entendida como qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir,
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, então ficou assim, ó, 2, 1, 3. Aí você vai observar que o gabarito aqui, ó, vai ser a letra C. Tá vendo? Uma questão que exigiu do candidato o quê? O conhecimento da literalidade, ali das formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Agora, vamos fazer aqui um apanhado. O artigo 7º da Lei Maria da Penha vai trazer as formas de violência doméstica. Prevalece que esse dispositivo ele vai trazer exemplos de forma de violência doméstica, mas ele não vai esgotar. Então, o rol de formas de violência doméstica é um rol exemplificativo. Quais são exemplos de violência doméstica que nos deparamos com esse artigo 7º? Primeiro, a violência física. Segundo, violência psicológica. Terceiro, violência sexual. Quarto, violência patrimonial. 5, violência moral, que consiste na calúnia, difamação e injúria. E agora foi acrescentada uma 6ª forma de violência doméstica, que é a violência vicária. Ela foi acrescentada pela Lei 15.384 de 2026. Então é interessante, gente. A violência vicária, vou pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Olha o que traz o inciso 6º do artigo 7º da Lei Maria da Penha. Ó, violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob a guarda ou responsabilidade direta da mulher, ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. Então, por exemplo, de violência vicária, o indivíduo ele vai lá e bate no filho da mulher. Por quê? Ele batendo no filho da mulher, ele está causando a violência vicária, porque o objetivo dele é afetar essa mulher psicologicamente, né? Causar sofrimento, dano psicológico nela e controle. Entendeu? Essa mesma lei ela acrescentou o crime de vicaricídio, previsto no artigo 121b do Código Penal. Só que o vicaricídio é quando o indivíduo ele mata o descendente, o ascendente, ali o enteado, o dependente da mulher, pessoa que ela tem a guarda, ali tem responsabilidade direta, entendeu? Lá então especifica quem vai ser a vítima. Mas o vicaricídio envolve o quê? A morte dessas pessoas próximas à mulher. E a violência vicária é muito mais ampla. Ela não abarca apenas o vicaricídio, ela abarca qualquer tipo de violência praticada contra essas pessoas. Tá bom? Então não se esqueça que é uma nova forma de violência doméstica e familiar acrescentado na Lei Maria da Penha. Então isso pode ser objeto aí de questões futuras, só para você ficar ligado. Sendo que esse artigo 7º, como eu disse para vocês, trouxe essas 6 formas de violência doméstica, mas não se esgota. Por exemplo, na Lei Maria da Penha não fala sobre violência política, em que a mulher pode ser vítima, entendeu? Então não vai listar todo tipo de violência. O rol trazido é um rol exemplificativo. Mas reforçando aqui essa questão que nós acabamos de resolver, gabarito letra C de casa. Vem comigo nessa questão aqui, ó. João, por meio de ação com base em questões de gênero, agrediu sua sogra, Joana, com socos e pontapés, provocando-lhe lesões e hematomas. Joana, que tem 70 anos, efetuou o devido registro da ocorrência policial, bem como pleiteou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário local. Uma das medidas determinava que João deveria manter uma distância mínima de 300 metros de Joana. E resignado com a situação, João apresentou defesa no processo alegando que a Lei Maria da Penha não se aplica ao caso, tendo em vista se tratar de relação de genro e sogra. De acordo com o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta. Pessoal, deixa eu só contextualizar aqui para vocês. O que acontece? Nesse caso, vai incidir sim a Lei Maria da Penha, porque apesar de ter uma relação de genro com a sogra, primeiramente, a vítima é pessoa do gênero feminino, tudo bem? E além disso, a violência ela foi praticada no âmbito familiar. Por quê? Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, você tem que tomar um cuidado. Para incidir a Lei Maria da Penha, não basta que a pessoa seja do gênero feminino. Quando eu falo gênero feminino, vai abarcar as mulheres cisgênero. O que é uma mulher cisgênero? É aquela mulher que nasceu com a genitália do sexo feminino e se reconhece do sexo feminino. Então, biologicamente, ela nasceu do sexo feminino e se reconhece do sexo feminino. Então, é uma mulher cisgênero. Mas abarca também, além das mulheres cisgênero,
a Lei Maria da Penha, de acordo com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entende que vai abarcar para mulheres trans e também para travestis. Então, o correto é você falar que a Lei Maria da Penha incide para pessoas do gênero feminino. Mas não basta que a vítima seja do gênero feminino. Além disso, essa violência ela tem que ocorrer no âmbito da unidade doméstica, que é compreendido o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, abarcando inclusive as esporadicamente agregadas, ou que a violência doméstica ocorra no âmbito familiar, que envolve o quê? Pessoas que têm vínculo através de laços naturais, uma relação consanguínea, ou por afinidade, afetividade ou por vontade expressa. Então, por exemplo, a relação entre genro e sogra é uma relação de afinidade. É como se ele tivesse praticado a violência no âmbito familiar. E a Lei Maria da Penha também ela pode ser aplicada se a violência for praticada tendo visto uma relação íntima de afeto, de pessoas que conviveram ou convivem ali, independentemente de coabitação em qualquer situação. Então, nesse caso, vai incidir a Lei Maria da Penha, porque foi a vítima a pessoa do gênero feminino e ela ocorreu no âmbito familiar. Além disso, você não pode confundir o seguinte, a Lei Maria da Penha é específica, porque ela envolve violência doméstica familiar contra a mulher. Ela pode ser aplicada em conjunto, ali no caso, com a Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, ela pode ser aplicada em conjunto, sim, desde que o Estatuto da Pessoa Idosa não venha conflitar, no caso ali, com a Lei Maria da Penha. Mas ela pode ser aplicada em conjunto, sim. Nesse caso, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, ao invés de ser aplicado o Estatuto da Pessoa Idosa. Perfeito? Vamos analisar aqui o que tem nas alternativas. Primeira alternativa. É procedente a alegação de João no que se refere à não aplicação da referida lei ao caso, uma vez que não há vínculo de parentesco entre ele e a vítima. Está errado, porque não é procedente essa alegação de João. E há vínculo, sim, de parentesco entre ele e a vítima. É um vínculo por afinidade. Tá bom? Então a violência é como se ela tivesse ocorrido no âmbito familiar. Perfeito? Letra B. As disposições da Lei Maria da Penha só poderiam ser aplicadas ao caso narrado se João e Joana residissem no mesmo endereço, ou seja, se houvesse coabitação. Errado. Para incidir a Lei Maria da Penha, independe de coabitação. Não precisa os indivíduos coabitarem para incidir a Lei Maria da Penha. Inclusive, esse é entendimento sumulado pelo STJ, que é a súmula 600, que o Supremo Tribunal de Justiça entende que para incidir a Lei Maria da Penha não precisa que o agressor e a agressora convivam com a vítima, que, na verdade, que coabitem, entendeu? Então, independe de coabitação. Se tiver uma relação íntima de afeto, já pode decidir, se tiver relação ali familiar, pode decidir, então não precisa coabitar para que tenha incidência da Lei Maria da Penha. Letra C. A Lei Maria da Penha somente será aplicada em situações que envolvam violência doméstica e vínculo afetivo entre agressor e vítima, como, por exemplo, marido e mulher, irmão e irmã, mãe e filho. Errado. Como eu disse para vocês, a Lei Maria da Penha depende que a pessoa vítima tem que ser do gênero feminino. E o que acontece? Essa violência doméstica familiar ela tem que ocorrer no âmbito familiar ou então no âmbito doméstico ou na relação íntima de afeto. Agora, falar que abarca apenas pessoas tendo em vista o vínculo afetivo está errado, porque no âmbito familiar envolve pessoas que têm relação ali por laços naturais, por afinidade, por afetividade, inclusive por vontade expressa. Relação de genro com sogra é uma relação de afinidade, então vai incidir. Não depende só de afetividade para incidir a Lei Maria da Penha. Inclusive, que é uma questão em que um rapaz ele reconhecia uma senhora como se fosse tia dele. Ou seja, ela era tia dele por vontade expressa. Ela não tinha nenhum vínculo ali consanguíneo, não tinha um laço natural com ele, não tinha um laço de afinidade, mas tinha por vontade expressa, por afetividade dele. Então pode incidir sim a Lei Maria da Penha. Porque na situação hipotética ele reconhecia a senhora como tia dele e depois bateu na tia. Aí poderia incidir a Lei Maria da Penha nesse caso? Sim, porque por vontade expressa é como se a violência doméstica familiar fosse praticada no âmbito familiar.
Letra D. O que traz aqui a letra D? Não procede a alegação, ó. Não procede a alegação de João. Contudo, no presente caso, a Lei Maria da Penha não poderá ser aplicada, pois Joana tem mais de 60 anos, devendo ser aplicadas, nesse caso, as regras de proteção do Estatuto da Pessoa Idosa. Está errado. E o que eu falei para vocês? Que nessa situação, gente, vai ser aplicado sim a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela envolve especificamente a violência doméstica familiar contra a mulher. Naquilo que o Estatuto da Pessoa Idosa não conflitar com a Lei Maria da Penha, pode ser aplicado em conjunto. Mas se tiver um conflito, o que vai prevalecer vai ser a Lei Maria da Penha. Por fim, aqui a letra E. Não procede a alegação de João, sendo plenamente aplicável a Lei Maria da Penha ao caso narrado. Então, pessoal, gabarito, letra E de escola. Avançando, próxima questão. Vem comigo. A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de prisão do agressor, que descumprir medida protetiva de urgência. No caso de prisão em flagrante do agressor, poderá conceder fiança apenas o, gente, nesse caso, o juiz. Você vai pegar como referência aqui o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Lá no parágrafo 2º desse artigo 24A, traz que a fiança ela só pode ser arbitrada pelo juiz para o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Uma dica muito importante para vocês. O crime de cumprimento de medida protetiva de urgência é o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Ele foi incluído em 2018. Então a Lei Maria da Penha não tinha nenhum crime dentro dela. Só passou a ter crime em 2018 com a inclusão do crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Na maioria dos casos, quando tiver violência doméstica familiar contra a mulher, o enquadramento da conduta do agente você vai enquadrar em outros tipos penais fora da Lei Maria da Penha, no Código Penal, legislação penal especial. Então você pega, por exemplo, ali no caso, vamos supor, o marido foi e praticou uma lesão corporal contra a mulher. Você enquadra lá no Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º. Entendeu? O marido foi e causou tortura contra a mulher. Você vai enquadrar na lei de tortura. Então, boa parte dos crimes que a mulher, ou contravenções penais, em que a mulher veio a ser vítima, é fora da Lei Maria da Penha. O único crime dentro da Lei Maria da Penha é esse crime aqui, de cumprimento de medida protetiva de urgência, que foi incluído em 2018. A pena dele era uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Aí surgiu em 2024 o pacote antifacção, que é a Lei 14.994, que mudou a pena desse crime. Esse crime tinha a pena de detenção de 3 meses a 2 anos e passou a ter uma pena maior. Mudou. Antes era detenção, passou a ser reclusão, e reclusão de 2 a 5 anos. Então a pena ficou altíssima do crime. É um crime afiançável? É. Porém, só quem pode arbitrar a fiança é o juiz. O delegado de polícia não pode arbitrar. Então o gabarito aqui, ó, letra B de bola. Próxima. Leia a notícia da figura abaixo. Ó. Polícia Civil investiga possível estupro em lanchonete do centro de Caxias do Sul. Tá vendo? Então, investiga o crime de estupro em lanchonete do centro de Caxias do Sul. Funcionária relatou ataque de supervisor no depósito da empresa. Avançando, segundo as disposições do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é a Lei Federal 11.340/2006, pode-se afirmar que a mulher mencionada na notícia acima, provavelmente ela foi vítima de violência, o quê? Violência sexual, pô. Então, gabarito letra A. A violência moral não é, porque a violência moral consiste na calúnia, difamação ou injúria. Então, calúnia, difamação ou injúria. Não é violência estrutural, nem é violência laboral e nem violência patrimonial. Lembrando o seguinte, que expressamente na Lei Maria da Penha, nós temos esse tipo de violência aqui, ó, a violência sexual, que é o gabarito, a violência moral e a violência patrimonial. Isso expressamente. Além da violência física, psicológica e da violência vicária. Violência estrutural não está expressamente na Lei Maria da Penha e nem a violência laboral. Então toma cuidado com esse detalhe, mas gabarito aqui, ó, letra A. Próxima questão. Analise a notícia da figura 1 a seguir. Mulher era mantida, ó, em cárcere privado. Consegue fugir com o carro do companheiro em Santa Maria. Brigada Militar afirma que a vítima de 54 anos tinha visíveis sinais de agressão. Então aqui, ó, ela era vítima de cárcere privado,
estava sendo vítima de violência psicológica. Tá vendo? Então, violência psicológica, porque estava em cárcere privado. E a Brigada Militar constatou que ela estava com sinais de agressão. Aqui um exemplo de violência física. Vamos analisar aqui a questão. Com base nas disposições do artigo 7º da Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340 de 2006, que criou o mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e de outras convenções, pode-se afirmar que o homem mencionado na notícia acima é suspeito de cometer pelo menos os seguintes tipos de violência contra a mulher, ali, que é a violência física e a violência psicológica. Então, gabarito, letra A. Próxima. A Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, ajuda a prevenir e impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo essa lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão que se embase, tá, no ou na, que é no gênero, tá bom? No gênero feminino. É uma violência de gênero, que envolve ali o gênero feminino. Não raça, cor, condição social ou idade. Então, gabarito, letra A. Próxima questão. Considerando as formas de violência doméstica e familiar especificadas pela própria Lei Maria da Penha, assinale a alternativa aqui, ó, correta. Letra A. Condutas que configuram calúnia, injúria, difamação podem caracterizar a violência psicológica. Tá errado, gente. Calúnia, injúria e difamação, eu disse para vocês, consiste o quê? Na violência moral. Então, a letra A está errada. B. A retenção da certidão de casamento e do RG da vítima por parte do agressor pode caracterizar a violência psicológica. Errado. Nesse caso, é uma violência patrimonial. Letra C. Condutas de vigilância constante, controle de mensagem em aplicativos e redes sociais podem caracterizar a violência moral. Errado. Nesse caso, seria uma violência psicológica. D. A ação do agressor no sentido de impedir a vítima de usar medicamento contraceptivo pode configurar a violência moral. Errado. Pode configurar a violência sexual. Por fim, a letra E. A ação do agressor no sentido de impedir a vítima de usar medicamento contraceptivo pode configurar a violência sexual perfeitamente. Gabarito aqui, ó, letra E de escola. Então aqui foi cobrado, ó, o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Ó, um dos artigos mais cobrados é o artigo 5º, o artigo 7º, também o artigo 10, do 10 até o 12C, também ali a parte das medidas protetivas de urgência, que vai pegar do artigo 18 até o artigo, vamos colocar, 24, e o artigo 41, que vai trazer ali uma negatividade de aplicação da Lei 9.099. Então, resumindo, o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099 de 95. Que lei é essa? É a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Então, transação penal, suspensão condicional do processo, qualquer tipo de benefício previsto na Lei 9.099 de 95 não serão aplicados quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher. Por quê? Porque a própria Lei Maria da Penha, ela proíbe a aplicação dessa lei, da Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial Criminal. Tá bom? Vamos avançar? Próxima questão. Maria é médica e é casada com Diego, que é engenheiro. Ambos são servidores concursados da Prefeitura de Agudo. O casal tem 2 filhos, João, 18 anos, e Alice, de 13 anos. Certo dia, João chegou em casa alcoolizado, pois havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica com os amigos em uma festa. No momento, Maria estava sozinha em casa, pois Diego já havia saído para trabalhar e Alice estava na escola. Vendo o estado em que se encontrava João, Maria pediu que ele tomasse um banho frio e um café, para que pudessem conversar sobre o ocorrido. João, que estava visivelmente alterado, começou a gritar com a mãe e agredi-la com socos, tapas e chutes, empreendendo fuga
da residência na sequência. Após as agressões, Maria conseguiu ligar para seu marido, tendo sido socorrido e levado ao hospital para atendimento. Com base nos fatos narrados, assinar a alternativa correta, conforme as disposições da Lei Maria da Penha. Nesse caso, ele já responde criminalmente porque ele já tem 18 anos, está na condição de imputável. O fato de ele ter ingerido bebida alcoólica, está embriagado, isso não tira a culpabilidade dele. Além disso, isso vai aumentar a reprovabilidade da conduta dele, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que se alguém pratica violência doméstica familiar contra uma mulher e estiver embriagado, isso pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável, para a pessoa ter um aumento na pena base. Tá vendo? Então, não adianta ele alegar que estava embriagado para tentar excluir a conduta dele. Não vai conseguir excluir a conduta, não exclui a culpabilidade, ele vai ser responsabilizado criminalmente. E ela foi vítima de violência doméstica familiar. Ela foi vítima de uma violência física. Então, vamos analisar aqui, ó. Letra A. A situação narrada não configura violência doméstica, pois a relação de João e Maria é de mãe e filho. Tá vendo? É de mãe e filho. Tá errado. Por quê? Vai configurar, sim, violência doméstica e familiar. Entendeu? Independentemente, porque a relação de mãe e filho não incide a Lei Maria da Penha? Incide, sim. Então toma cuidado com esse detalhe importantíssimo. Tá bom? Perfeito? Vamos lá. Vamos avançar. Ó. Vem comigo. Letra B. Não será aplicada a Lei Maria da Penha, pois João é adolescente, o que atrai a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. Negativo. Ele não é adolescente, não. Ele já é maior, porque ele tem 18 anos. Então esquece, não vai ser aplicado o ECA. Tá bom? C. Como não se verifica a situação de vulnerabilidade entre vítima e agressor, já que Maria é médica, tem trabalho estável e residência fixa, afasta essa aplicação das disposições da Lei Maria da Penha. Errado, gente. Olha só, verifica-se sim a situação de vulnerabilidade dela, porque o filho é pessoa do sexo masculino e ela é pessoa do gênero feminino. Então, gente, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que quando tiver uma agressão praticada pelo homem contra a mulher, há uma presunção que a mulher está numa situação de vulnerabilidade, que a mulher está numa situação de desvantagem. O fato dela ser médica, ter trabalho estável, residência fixa, isso não tira a condição dela de vulnerável perante o homem. Tá bom? Perante ali o filho que está na condição de homem. Letra D. No caso em tela, serão aplicadas as disposições da Lei Maria da Penha, uma vez que configura violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar. Perfeito, gabarito aqui, ó, letra D de dado. Próxima. Embora seja existente o vínculo familiar entre Maria e João, o que em um primeiro momento atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, no caso em tela não se pode falar em aplicação da referida lei, ao passo que Maria é mãe de João e estando em uma posição hierárquica superior em relação ao filho, afasta o requisito da situação de vulnerabilidade da vítima. Errado, gente. O que eu falei para vocês? O fato de ela ser mãe, primeiro que ela não tem ali nenhum tipo de posição hierárquica superior ao filho. Hierarquia advém de serviço público, não de uma relação privada. O pai e a mãe podem ser ascendente ali e ter uma relação de autoridade perante o filho ou a filha, mas não superior hierárquico. E o fato dela ser mãe não tira a condição dela de vulnerabilidade. Então está errado aqui a letra E, gabarito, letra D de dado. Agora, pessoal, você pode observar essas questões aí que eu resolvi com vocês, são questões do nível da Lei Maria da Penha. Então, a pegada nesse sentido. Não esqueçam de ler aqueles dispositivos que eu acabei de mencionar para vocês. Tudo tranquilo até aí, né? E reforçando o seguinte, só para a gente finalizar a Lei Maria da Penha. As medidas protetivas de urgência, como regra, quem determina é o juiz. Como regra. Porém, nós temos 2 artigos que vai trazer situações excepcionais. O primeiro é o artigo 12C, que no caso de risco atual ou iminente em sua vida, integridade física ou psicológica, ou de seus dependentes ou parentes, pode ser determinado o afastamento do agressor imediatamente do lar. Quem pode determinar esse afastamento? O juiz, a autoridade judicial, ou então o delegado de polícia quando atua em município que não for sede comarca, ou pelo policial que atua em município que não seja sede comarca. Então, essa é a primeira situação excepcional que não traz apenas o juiz para determinar uma medida protetiva de urgência.
A segunda situação excepcional é o artigo 12D, que foi acrescentado agora em 2026, que traz que quando a mulher também estiver sofrendo risco atual, iminente, em sua vida, integridade física ou psicológica, pode ser determinada a utilização de monitoração eletrônica contra o agressor ou agressora. Quem pode determinar? A autoridade judiciária ou o delegado de polícia que atua em município que não seja sede de comarca. Nesse caso do artigo 12D não coloca o policial, só o delegado de polícia que atua em município que não seja sede de comarca. Mas, regra geral, quem determina uma medida protetiva de urgência é o juiz. Quem pede na Lei Maria da Penha medida protetiva de urgência? Quem vai pedir, na boa parte dos casos, a medida protetiva de urgência é a ofendida ou então o Ministério Público. Os legitimados para pedir uma medida protetiva de urgência, a própria ofendida é o Ministério Público. Tá bom? Vamos resolver algumas questões agora do ECA. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o agente público que submete criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ao constrangimento, pratica o quê? Pratica crime. E é um crime previsto no artigo 232 do ECA. Quando fala aqui assim, ó, fato atípico, está errado. Por quê? Fato atípico é considerado como se fosse o quê? Como se não fosse crime. Fato atípico não é crime. Infração administrativa não é apenas, é um crime e nada a ver com atribuição legal. Então aqui, ó, gabarito, letra D de dado, é um crime previsto no artigo 232 do ECA. Já que resolver uma questão voltada a essa parte dos crimes contra a criança e adolescente, primeiro ponto importante, todos os crimes contra a criança e adolescente, o tipo de ação penal é ação penal pública incondicionada. Então não precisa de representação da parte ofendida para que o Ministério Público ofereça a denúncia contra o sujeito que praticou o crime, ou que a autoridade policial não precisa de representação para instaurar o inquérito, porque os crimes são de ação penal pública incondicionada. A Lei 8.069 de 1990, o ECA, também proíbe a aplicação da Lei 9.099 de 95, ou seja, a Lei do Juizado Especial Criminal não pode ser aplicada quando tiver no polo passivo criança ou adolescente, porque o artigo 226, parágrafo 1º do ECA, proíbe expressamente a aplicação da Lei do Juizado Especial Criminal. Então, institutos como transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, não serão aplicados quando tiver a vítima a condição de criança ou adolescente. Se tiver violência doméstica familiar contra a criança ou adolescente, o artigo 226, parágrafo 2º do ECA, traz que é proibida a pena de cesta básica, prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa. Tá bom? Todos os crimes previstos ali no Estatuto da Criança e Adolescente são dolosos? Toma cuidado, não. Temos aqui, ó, 2 crimes culposos previstos no ECA. Quais são? O primeiro é o artigo 228 e o segundo é o artigo 229. Esses crimes aqui, ó, 228, eles podem ser praticados a título de dolo ou a título também de culpa. Então, resumindo, os únicos crimes culposos dentro do ECA é o 228 e 229. Só que o 228 e o 229, eles podem ser praticados tanto dolosamente, como também tem a possibilidade de serem praticados na forma culposa. O restante só a título de dolo, só na forma dolosa. Então, gabarito, pessoal, letra D de dado. Avançando aqui, ó, vem comigo. Um adolescente, já conhecido por praticar atos infracionais reiterados, já tendo sido apreendido em flagrante de ato infracional, foi apreendido desta vez por força de ordem judicial. Olha só, agora ele recebeu apreensão por força de uma ordem judicial. Fazendo referência ao regramento da apuração de prática de ato infracional atribuído ao adolescente, de acordo com a lei federal, a Lei 8.069 de 1990, a quem o jovem deverá ser encaminhado. Olha só, como ele foi apreendido por força de ordem judicial, ele tem que ser encaminhado, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, à autoridade judiciária. Então, gabarito, letra B de bola. O Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro. Teve apreensão em flagrante de ato infracional, tem que ser encaminhado para a autoridade policial. Foi apreendido por determinação judicial, a apresentação para a autoridade judiciária, que determinou ali a apreensão. Então, gabarito, letra B
de bola. Por exemplo, você é guarda municipal e você apreendeu um menor em flagrante de ato infracional. Você vai levar para quem? Para a autoridade policial. Vai procurar, se tiver, né, uma delegacia especializada na região que você atua, uma delegacia de proteção à criança e adolescente, você vai encaminhar para lá. Mas se não tiver, você vai levar para a delegacia local. Mas por que você vai encaminhar para a autoridade policial? Porque ele foi apreendido em flagrante de ato infracional. Lembrando que só o adolescente que pode vir a ser submetido, por exemplo, a uma internação provisória ou uma medida socioeducativa. Criança, independentemente do ato infracional que veio a praticar, ela não fica ali internada. Então, o que pode acontecer? Uma criança praticou um ato infracional. Vamos supor que praticou análogo a um crime de homicídio. Uma criança de 11 anos matou uma pessoa. Aí chegou a guarda municipal. Você vai pegar e vai encaminhar para onde? Para a delegacia. Mas chegando lá, o delegado, obviamente, ele não pode deixar essa criança internada provisoriamente. Não pode colocá-la internada porque criança, hipótese alguma, ficará internada. Tá bom? Quem pode ficar internado ali é internação provisória, pode ser só para adolescente, e como medida socioeducativa, só pode ser aplicado também para adolescente. Criança não é submetida a medida socioeducativa. Então aqui, ó, só reforçando o gabarito letra B de bola. Próxima. No município de Imbé, qual o órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente? Gente, gabarito letra C, o Conselho Tutelar, pô. Quanto ao Conselho Tutelar, vocês têm que pegar ali e fixar todas as atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo e ele pertence à administração local, ou seja, ao município. Tá bom? Ele não pertence ao Estado. Ele não é um órgão do Poder Judiciário. Ele não é um órgão do Poder Legislativo. Ele é um órgão pertencente ao Poder Executivo. E pertence à administração local, ou seja, ao município. Em cada município, pelo menos, tem que ter um conselho tutelar. Então, o gabarito letra C de casa. E não se esqueça que a incumbência principal aqui, ó, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, ó, dos direitos da criança e adolescente, que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, gabarito letra C de casa. Próxima. Um guarda municipal presenciou uma mulher gritando palavras de cunho ofensivo a uma criança, ao mesmo tempo em que a puxava pelo braço. Ao abordar essa mulher, ele descobriu que a mulher é a babá e a menina de 5 anos reclamava porque queria voltar para casa e pegar a boneca que havia esquecido. Ele, após acalmar a criança, explicou à mulher que, de acordo com ECA, por sua atitude, ela estava sujeita, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ou ao, primeiro, encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico, certo? Ela, como responsável da criança, tendo esse tipo de atitude, gente, tá bom? O que acontece? Ela pode ter como uma medida sendo aplicada contra ela ser encaminhada ali para tratamento psicológico ou psiquiátrico. 2, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, perfeitamente, para saber como que ela tem que se comportar nessas situações. Terceiro, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, também, porque a criança ela pode ser vítima, ter traumas, né? A criança é uma vítima desse constrangimento, desse vexame, dessas ofensas praticadas pela babá, que tem a guarda dela ali, né? Guarda, custódia, porque está tomando conta durante aquele tempo que está trabalhando. E isso acaba afetando psicologicamente a criança, ou seja, encaminhar a criança ali para fazer um tratamento especializado. E, por fim, aqui 4, multa ou detenção de 6 meses a 1 ano, negativo. Se ela vier a ser responsabilizada pelo crime do artigo 232 do ECA, que é causar constrangimento ou vexame à criança ou adolescente, esse tipo penal ele é punido com detenção. E detenção de 6 meses a 2 anos. Ah, professor, então é detenção de 6 meses a 2 anos? Perfeitamente. Não vem com a pena de multa esse crime? Primeiramente, né, o que acontece? Aqui, trouxe falando o quê?
detenção ou multa, dando uma ideia que a multa ela seria a alternativa. Mas como eu disse para vocês, o crime praticado pela mulher é previsto no artigo 232. Então, pelo artigo 232 do ECA, a pena é essa aqui, ó, detenção de 6 meses a 2 anos. E não detenção ou multa, que está ali. Ainda está errado aqui, ó, 6 meses a 1 ano. Não. É só detenção e de 6 meses a 2 anos. Então a quarta afirmativa está errada. Está correta apenas a primeira, a segunda e a terceira, gabarito, letra D de dado. Então, pessoal, finalizo aqui com vocês nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar. Para quem não me segue ainda, eu vou deixar meu Instagram. Meu Instagram é @profpequeno. Tá? Então, conselho final, pegar esses dispositivos que eu fui citando durante a correção. Na Lei Maria da Penha, dê ênfase naqueles dispositivos. Quanto ao ECA, você pegar principalmente ali do artigo 170 e ler até o artigo 178, pegar a parte dos crimes, que é do 225 até o final, e a parte inicial do ECA, alguns conceitos que você tem que saber, que é ali o que é criança, o que é adolescente, a parte também que fala sobre, quer ver, um ponto bem interessante, a parte ali que traz conceitos de castigo físico, o que é também uma situação vexatória, degradante para a criança, para o adolescente, isso pode vir a ser cobrado na tua prova, tá bom? A autorização de viagem, a autorização de viagem nacional e internacional. Então são pontos que geralmente são cobrados em concurso. Então repetindo ali a parte inicial do ECA, do artigo 1º até o artigo, ali vamos especificar até o artigo 20, mais ou menos. Depois, a parte do artigo 170 até 178, a parte dos crimes que pega do 225 vai até o 244C. Fora isso, viagem nacional ou internacional, que é o artigo 83 até o artigo 85. Ponto A, né? Porque também não tem como você dominar todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bem extenso. E a parte das medidas socioeducativas, que vai pegar do artigo 112, lê do artigo 112 até o artigo 121. Beleza? Então, vai em cima desses pontos específicos, que tem tudo a ver mais com a parte ali do dia a dia, né, do guarda municipal. Então, na verdade, pega do artigo 120 e vai até o artigo 129. E lê também a parte do Conselho Tutelar. Ponto. Uma simplificação aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Então, finalizo aqui com vocês. Um abraço, fique com Deus, tamo junto e até a próxima.